Olá, pessoal. Me chamo Lucas Balquim, sou médico veterinário, responsável técnico do Laboratório de Saúde Animal da unidade de Poranga da JBS Alimentos, juntamente com a Bárbara, que é a primeira autora do estudo. Eu tenho mestrado em microbiologia agropecuária e doutorado em patologia animal, ambos com foco em doenças das aves e pela Unesp Jabuticabal. Bom, de antemão, gostaria de agradecer a todos os autores do estudo que fizeram parte desse trabalho e agradecer também a FACTA pela indicação para a menção honrosa na área de sanidade. Então, dando início à apresentação, o trabalho ele foi intitulado como Tendão gastrocnêmico de frangos de corte com artrite ou tenossinovite em idade de abate, fornece uma detecção mais sensível e consistente do real vírus aviário do que o líquido sinovial após passagem cega em ovos SPF. Então, para contextualizar a parte do real vírus, ele faz parte da família Helviridae e ele faz parte também do gênero, ele é do gênero ordo real vírus. Inicialmente, quando foram detectando o real vírus, ele é um vírus classificado como vírus órfão, né? Então ele acometia o trato respiratório inteiro, porém ele não tinha uma doença, não estava correlacionada com uma doença específica. Então, ao longo dos tempos, né, viu que o real vírus acomete mamíferos, peixes, insetos, galináceos e até mesmo fungos. E aqui o que a gente vê hoje do real vírus aviário é que ele está disseminado conforme um estudo recente, conduzido pelo Vinícius, né, Faria, e que tem diversas categorias animal em todo o território nacional. Então, o que a gente vê, observa, é que a maioria dos reovírus, eles não são patogênicos para os galináceos, né? Então, 5 a 90% dos reovírus. Porém, quando eles acometem as aves, eles vão causar, podem causar síndrome de nanismo, raquitismo, síndrome de uma absorção, inflamação hepática, miocardite, pericardite, osteoporose, imunossupressão, doenças respiratórias entéricas, e o foco do estudo aqui, que é a artrite e a tenossinovite. Ele é um vírus de alta morbidade, então se dissemina por todo o lote, e ele tem uma mortalidade em torno de 6%. Então, o curso da doença ele vai depender muito da qualidade da criação, do sistema imune da ave, se ele está ok, qual o vírus que acometeu esses animais, qual a dose ou a quantidade de viral que foi ingerida pelo animal. Tudo isso vai depender, tudo isso vai determinar o curso da doença. Então, você vai causar uma alteração na articulação tarso-metatarso, um aumento do sistema infeccioso, presença de lesões em coração, fígado e baço. Então, hoje tem um estudo, conforme eu citei anteriormente, publicado em 2025, que ele correlaciona, né, a idade da ave, tem uma correlação da ave com o isolamento de real vírus em aves com 15 a 70 dias de vida, né? Então, pensando ali na patologia também, numa fase crônica, né, o que a gente observa primeiro ali, a gente tem uma fase inicial da infecção, onde o vírus ele vai acometer, vai se instalar ali na articulação, vai replicar. Você tem na fase aguda os agregados, plasmócitos e também alguns poucos linfócitos T, CD8 e CD4. Né? Então, linfócitos T, CD8, citotóxicos e CD4 é na fase aguda, tem a produção de imunoglobulina M, um aumento ali das células TCD8 com produção de interleucinas pró-inflamatórias, então interferon gama. Então, tem alguns estudos correlacionando ali, quanto mais patogênico o vírus, maior é a sua capacidade em atrair as células CD8. E numa fase crônica, ao longo ali dessa infecção, a gente observa as lesões ali em articulação com uma maior produção ali de células TCD4. Pensando no diagnóstico laboratorial, então, temos um estudo muito importante de 1985, né, que ele traz uma série de isolamento de real vírus em uma série de tecidos, né, relacionados ali à articulação. E hoje em dia, o que a gente observa, né, então, muitos estudos utilizam ali o líquido sinovial, utilizam o tendão e líquido sinovial, ou líquido sinovial, então depende muito, assim, hoje dos estudos quando a gente trata de monitorias, né. Então, baseado nesses aspectos, a gente comparou, então, o nosso objetivo do estudo foi comparar a eficácia na recuperação do real vírus aviário no tendão gastrocnêmico em swabs de líquidos sinoviais em diferentes graus de lesão de artrite e tenossinovite de frango de corte ou abate. Já os objetivos específicos foram determinar a melhor matriz biológica,
o tendão ou só de líquido articular para o diagnóstico de vírus aviário e avaliar o impacto do duplo congelamento e descongelamento na recuperação do vírus. Então, a gente seguiu as premissas ali, publicadas pelo Percavani e colaboradores de 2024, né, onde você tem um grau sem controle, né, sem nenhuma lesão articular, o grau 1, que ele tem um inchaço leve e moderado, né, sem alteração de cor. Você tem um inchaço no grau 2, leve e moderado também, porém você já vê uma presença de uma coloração rosa e ou azulada. No grau 3, onde você tem a formação daquela bolha hemorrágica, um inchaço severo e uma coloração azulada. No grau 4, um inchaço severo, uma coloração azulada, e aqui você já começa a observar uma formação de uma lesão amarelada ali, supraarticular. E no grau 5, essa lesão ela já é bem mais evidente, né, essa lesão supraarticular. Você tem um inchaço leve e moderado e com uma alteração rosa ou avermelhada, ou arroxeada e amarelada. Então, o que nós fizemos foi pegar 25 pernas por grau de lesão, então, totalizando 25 pernas no abatedouro. Cada perna a gente pegou e retiramos o tendão gastrocnêmio e fizemos um swab de líquido articular. E o tendão gastrocnêmio a gente dividiu em dois. Foi para um tubo Falcon, uma metade, outra metade para o tubo Falcon, e um deles a gente submeteu ao teste de congelamento e descongelamento a menos 80 graus Celsius em ultrafreeze. E eles foram suspendidos em PPS. Já o líquido sinovial suspendido também em PPS, esse diluído, a gente dividiu em dois tubos, e com isso um deles a gente submeteu também ao processo de congelamento e descongelamento. Em seguida, a gente centrifugou. No sobrenadante, a gente inoculou no estado da gema de ovos embrionados com 7 dias de vida, considerando 5 ovos por amostra, e os embriões mortos com lesões características de reovírus e o líquido corelantóide foram colhidos, macerados, centrifugados, e o sobrenadante foi realizado a PCR para diagnóstico de reovírus. Então, para análise estatística, foi utilizado o teste Blend-Altman, que é para comparação dos CQs, né, para observar um viés na diferença do CQ, o resultado da PCR entre o tipo de amostra, e o teste quadrado, utilizando um nível de significância quando o valor de P é menor que 0,05, isso considerando que é uma positiva negativa. Então, no aspecto geral, a gente observa que o líquido sinovial ele tem uma menor recuperação do vírus, menos amostras positivas em comparação com o tendão. Então, isso aqui é um panorama geral dos resultados. Então, tem uma diferença estatística entre eles, porém não diferem todos os outros, assim, não diferem entre si. Quando nós comparamos o líquido sinovial com as amostras de tendão, a gente também observa uma diferença estatística, recuperando muito mais vírus, amostras positivas para o vírus aviário do que nas amostras de líquido sinovial. Quando a gente destrincha esses dados, lembrando que uma PCR em tempo real, quanto maior o valor da quantificação, a carga viral, então a inversão e com um CQ de 40 já é considerado como negativo, o que a gente observa aqui nesses dois resultados são de líquidos articulares, e aqui os outros dois do lado direito entre cada grau de tendão. A gente observa uma maior dispersão dos dados do líquido sinovial em todos os graus, em comparação com o de tendão. Além disso, você tem muitos falsos negativos, né, daquelas amostras que a gente observa aqui, resultados negativos, né, sendo que todas as aves ali estavam acometidas pelo reovírus aviário, como a gente observa ali no tendão. E também você tem uma maior dispersão ali dos dados, quando você observa naquele que tem um líquido, só de líquido articular, sem nenhum tratamento. Então, quando você trata a amostra de congelamento, acaba tendo uma maior positividade. Já no grau 5, você não tem nenhuma amostra do líquido articular, e nos outros você tem algumas amostras positivas. Então, comparando ali com o Cavani, a diferença é que, no caso do estudo de Cavani, não foi realizado PCR após a passagem no ovo. Foi feito diretamente ali no processamento da amostra inicial. E foram também colhidos 14 produtores ao longo de 3 meses. Né? Então, tem um mostral maior que o que nós tivemos por grau. A gente observa também, comparando cada matriz com o uso congelado ou não, a gente observa que não tem uma diferença no CQ ali, não tem uma alteração grande, então eles mantêm muito semelhantes. Porém, quando a gente compara tendão com líquido articular, a gente observa uma redução de 4,19 até 4,9
nosso aqui está descendo em tempo real. Então, assim, você tem uma maior carga viral no tendão do que no líquido articular. Também o trabalho, como citei anteriormente, de Jones e Giorgio, em 1985, em condições experimentais, em 5 semanas de vida, a gente observa que foi mais próximo ali ao que a gente realizou, que foi, né, na idade acrobática. Tiveram o fenogastropinema e o osso sesamoide hipotarsal, tiveram uma mesma quantidade de ligamas positivas, enquanto que para a suave de articulação foi bem mais abaixo, né? Só que assim, foram condições experimentais utilizando apenas um vírus, né? E aí, considerando todo esse aspecto, o que a gente observa é que os tendões eles têm uma melhor interação do que o líquido articular. Quando nós comparamos ali o tendão gastrocnêmio e aquele processo de congelamento e descongelamento, e considerando também a rotina laboratorial, a gente vê que os dois não têm tanta diferença, mas ele é mais fácil para poder, sem passar pelo processo de congelamento e descongelamento, é mais fácil recuperar ali na rotina do laboratório. Então, ele tem um peso maior ali para a gente conseguir recuperar o vírus aviário. Então, como conclusão disso tudo, a gente observou, né, então, que o tendão gastrocnêmico reduziu a chance de falso negativo, teve uma menor dispersão dos resultados, maiores cargas virais. Então, a gente recuperou mais vírus ali. O tendão, o processo de congelamento e descongelamento no tendão, porém, no líquido articular, você tem menos falsos negativos e dados menos dispersos. Então, se a gente colocar uma régua, a matriz biológica para isolamento do vírus, no que a gente observou no presente estudo, a gente escolheria ali, então, o tendão sem processamento de congelamento e descongelamento. Seguido do tendão, desse processamento, depois o líquido articular, em seguida, e por último, o líquido articular sem o processamento da amostra de congelamento e descongelamento. Então, pessoal, queria agradecer novamente. Então, fica aqui meu contato aqui no lado direito, e o da Bárbara, que é a responsável técnica aqui também do laboratório, e agradecer a FACTA aí pela indicação como menção rosa na área de sanidade.